Fala galerinha do bem, eu sou Marcelo Fierro e esse é o meu canal no YouTube, Mundo Fierro. Bem-vindo ao meu mundo! Eu sempre quis fazer esse bordão. Hoje nós estamos aqui no ateliê do Gilberto Melo, tarólogo Gilberto Melo, que tem um canal no YouTube bombando, incrível. E eu estou aqui para fazer uma entrevista com o nosso tarólogo Gilberto Melo. Marcelo, tudo bom, gratidão Gilberto? pela oportunidade. Eu que te agradeço. Então vamos lá? Vamos lá. Eu tô com um montinho de perguntas para você. Pode começar? E eu tô acostumado, eu trabalho com gente me fazendo perguntas. Ah, isso é muito bom, então. Tomando água, eu tô nervoso, gente. Bem-vindo ao meu mundo. Deixa eu te falar. Você é oraculista, né? Sim, sou. Explica um pouquinho disso pra gente. Como é que funciona essa coisa do oráculo? Então, Marcelo e pessoal de casa que tá me assistindo, o que é um oraculista, né, a início de conversa? Os oráculos, eles são ferramentas que o homem utiliza desde a primitividade para ter uma noção um pouco das coisas que vão acontecer, para ter alguma orientação para o dia a dia. Porque em muitos momentos nós nos encontramos em algumas encruzilhadas da vida, onde a gente não consegue saber qual que é o melhor caminho, ou está perdido mesmo sem orientação. Aí surge a figura do oraculista, que é uma pessoa, no meu caso, né, especialista em oráculos, que dedica assim, a sua vida ao estudo dessas técnicas e do trabalho com esses instrumentos. Eu até trouxe alguns aqui, eu vou apresentar no decorrer da nossa conversa, que tem esse papel. Nós buscamos dos planos mais sutis, né, um plano que nós chamamos de Akasha, que nada mais é do que um local onde o passado, o presente e o futuro, né, ele acontece ao mesmo tempo e trazemos aquelas informações, né, e processamos e passamos de uma forma compreensível aí às pessoas, dando orientações, trazendo respostas, né, algumas inquisições delas. Interessante, interessantíssimo. Por sinal, muito funcional o oráculo, né? Sim. E como é que isso aconteceu na sua vida, Gilberto? Então, acho que tudo na vida é um processo. Não teve um momento em específico, mas teve algumas coisas que foram acontecendo. Inicialmente, eu sempre gostei muito de estudar a espiritualidade, né, o ocultismo, a magia, como nós chamamos. Eu comecei estudando dentro do kardecismo, acho que talvez é um berço de muitos espiritualistas, né? Mas serviu de porta de entrada para a Umbanda e depois com o tempo para a Wicca, que é a minha religião hoje. E isso foi me trazendo assim, uma série de coisas. Os oráculos eu sempre fui encontrando no caminho e quando eu vi eu já estava praticando, né? E esse ponto foi muito importante, o momento onde eu deixei o estudo, né, assim, relativo que a gente estuda até hoje. Estou sempre aprendendo novos oráculos, novos conhecimentos aí que não são revelados, mas ao momento que eu me coloquei, me posicionei como um profissional, sabe? Que é o que eu já venho trabalhando. Hoje o meu trabalho principal seria esse. Sim, estudar sempre é muito importante. Fica a dica aí, pessoal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Isso funciona, essa questão do oráculo? Vamos pegar o baralho, por exemplo, o tarô. Ele funciona com quem tem um dom, quem nasce com um dom de vidência, ou isso pode ser desenvolvido através de um estudo técnico? Excelente pergunta, Marcelo. Na verdade, eu além de oraculista, também sou professor de esoterismo. Sim. E eu dou vários cursos de oráculos também. E é uma pergunta que as pessoas sempre me trazem, mas tem que ter um dom ou a pessoa pode desenvolver isso estudando? E as duas respostas estão corretas. Existe, consequentemente, como para todas as áreas da vida, pessoas que já têm uma certa facilidade, que já têm um talento nato, né? E existe aquelas pessoas que às vezes inicialmente enfrentam alguma dificuldade, mas com força de vontade e estudo também conseguem desenvolver. Eu acho assim, eu sempre sou muito mais a favor daqueles que estudam. Mesmo quando a pessoa já tem um dom, né, um pseudo-dom, já tem uma facilidade, o estudo assim, é a base. Sem estudo você pode ficar na base do achismo e achar que está prevendo ou que está fazendo aí alguma coisa e está falando nada com nada. Entendi. E na questão cultural, assim, eu percebo que existem diversos tipos de tarôs, né? Diversos tipos de baralhos. Como é que funciona? Isso é muito cultural? Como é que é isso? Cada um tem uma finalidade, um é para o amor, outro para o trabalho, como é que é isso? Então, Marcelo, essa pergunta é legal porque é o seguinte, os oráculos eles existem assim há milênios e já foi utilizado desde as nuvens até em trem de animais, na antiguidade. Hoje em dia já é um método muito arcaico. Cada cultura foi desenvolvendo dentro de elementos ali do seu convívio os seus oráculos.
Então nós temos, por exemplo, as runas, né? Trouxe as minhas runas, que já não são feitas mais como na antiguidade. Os nórdicos que viviam ali no norte da Europa, eles utilizavam a madeira de ervas sagradas para eles, e até ossadas muitas vezes. O I Ching também, que hoje em dia aquelas moedas, no seu princípio também eram ossadas. Os búzios, né, eu trouxe aqui meus búzios também. Aqui no Brasil nós utilizamos búzios de conchas, né? Mas os búzios no seu original era com uma sementinha do dendê. Lá na África era assim. Então, assim, cada cultura desenvolveu elementos. As cartas, né, como o baralho cigano, o tarô. Mas, Gilberto, quer dizer que como é que funciona? São elementos tão diferentes, né? Você tem desde madeira, conchas, bolas de cristal, a carta. Então, como é que funciona isso? Na verdade, esses elementos aqui, eles em si não têm poder algum. Eles são papel com alguma ilustração, com algum símbolo, ou então conchas. Ele em si não tem poder nenhum. O poder de um oraculista está nele mesmo, como de todo ser humano. Nós temos uma essência divina aqui que faz parte do todo. Nós acreditamos que tudo é uma coisa só. Só que nós perdemos um pouco essa sintonia, né? Tanto que alguns animais, por exemplo, em grandes tragédias, eles migram horas antes de um tsunami, de um terremoto. Por quê? Porque os animais, pelo seu estado primitivo, muitas vezes eles são agraciados com uma conexão muito maior com a mãe natureza. Um instinto, Um instinto. Na verdade, jogar cartas está muito ligado a essa questão do instinto e da intuição. Mas o homem ele meio que perdeu essa conexão. Então, como é que nós utilizamos? Os oraculistas, como eu, pegam esses elementos, estudam eles e eles servem de base assim, para acessar um conhecimento interno. Então, na verdade, eles funcionam mais como uma tela, como um cinema, que é projetado uma imagem sobre a tela para ser refletida. Ancoragem. Sim, sim. Então, por exemplo, a carta em si ela só vai servir como uma referência para o oraculista acessar um conhecimento que ele já carrega, que ele já nutre, entendeu? Então é mais ou menos como um sonho. As cartas elas são simbólicas, qualquer oráculo em si vai ser simbólico. Os búzios, por exemplo, você tem que conhecer as lendas dos orixás, que são outros símbolos também. Então o que acontece? Os símbolos eles vão acessar esse conhecimento, a razão vai processar de uma forma aí que a gente consiga compreender. Entendi. Você tem muitos consulentes, eu sei que você é muito requisitado aí diariamente. Essa coisa do consulente em busca de uma revelação maior, seria aquela eterna busca da criatura humana por Deus ou pela sua satisfação, por exemplo, de não conhecer o futuro, não saber do amanhã? Você acha que tem uma associação que está ligada a essa questão? Ou simplesmente é por pura curiosidade? Como é que funciona isso? Nesse contexto, Marcelo, é variado. Tem algumas pessoas que vêm por curiosidade, né, para saber como funciona. Tem algumas pessoas que vêm por fé, porque acreditam naquilo, que já viram resultados. Eu tive experiências, por exemplo, de diagnóstico através das cartas de doenças muito sérias, de revelações que as pessoas descobriram na mesma semana. Então, assim, veio porque sabe que é um trabalho sério. Mas, no fundo, o que as pessoas buscam, na maioria das vezes, é um caminho. Muitas vezes assim, a sociedade, né, a vida sempre foi assim, mas eu creio que nos últimos anos, essa geração atual, ela vive muito mais isso. Muitas pressões externas e pouco convívio interno. Então a pessoa meio que se perde. As cartas, então, se tornam uma âncora para ela, um caminho. As cartas vão mostrar, olha, vai passar. Olha, aguenta mais um pouquinho que daqui 3 meses tem alguém legal chegando. Olha só, você está vivendo isso por causa disso, conserta isso que o demais também vai mudar. Então, muito que a pessoa quer, na maioria das vezes, na minha experiência, é parar de sofrer. Ela só quer assim, um direcionamento, assim, alguém que fale, olha, o caminho é aqui. Porque as cartas também não vão trilhar o seu caminho, né? Muita gente também acha que uma consulta vai mudar a vida delas assim. Ninguém vai te pegar pela mão e vai te guiar. Mas uma boa consulta com um bom oraculista, ele te serve assim, para abrir os olhos para muita coisa da vida. Muito interessante essa parte que você tocou. Nas suas consultas, por exemplo, você costuma dar um suporte para os seus consulentes ou simplesmente faz a revelação daquilo de um outro ângulo de vista da vida deles? Ou coisa que eles não estão conseguindo perceber por eles só, ou você faz um acompanhamento, dá uma dica, um tratamento para aquilo mudar?
Então, na verdade, assim, muita gente, a nossa profissão é uma profissão assim, muito mal vista pela sociedade, né? Hoje eu acredito que nem tanto, mas um dia foi. Já, assim, tem aquela carga assim, pejorativa, assim, de trambique, mas na verdade, hoje em dia nós temos assim, profissionais maravilhosos, hoje em dia assim, nós temos uma ética, né? Inclusive no meu curso de baralho cigano, os tarôs de modo geral, eu dou um módulo só sobre ética, porque tem que ter, você está lidando com pessoas, né? Então tem que ter ética. Mas assim, no meu atendimento particular, é claro que cada oraculista vai desenvolver a sua métrica, o seu sistema. Eu busco dar sempre um suporte, tanto, por exemplo, incutindo ali uma mensagem positiva, trazendo uma orientação, um esclarecimento, além do que só falar, olha, vai acontecer isso, ou aconteceu aquilo, ou então você está desconhecendo isso. Isso eu sou obrigado, dentro da consulta, a responder. Mas eu gosto de ir além, eu gosto de também trazer uma orientação tanto psicológica, né, de orientação de vida, quanto também os conhecimentos adjacentes que eu carrego, por exemplo, da terapia holística, que eu também sou terapeuta, o conhecimento de energética, e vou ensinando, sempre passo banhos, rituais, cristal, coisas assim que eu sei que vão ajudar a pessoa. Porque às vezes não adianta só falar, às vezes eu preciso dar um empurrãozinho também. E como eu não consigo dar uma assistência assim, ficar todo dia conversando com a pessoa, porque são muitos clientes. Então, assim, e eu acredito também que cada um é responsável pela sua vida. Então eu acho assim, muitas vezes você pegar alguém pela mão e levar no lugar, você não está ajudando ela. Sim, a pessoa precisa ir, ela precisa caminhar, ela precisa fazer. Então eu dou ali um respaldo e ensino, olha, faz isso, e deixo por conta dela fazer. Entendeu? Porque eu acho esse processo de cura também é muito importante. Caminhar com as próprias pernas é importante. Aquele velho ditado popular, você não dá peixe ao homem, né? Sim, e o oraculista, ele passa por um problema, não é um problema, mas é uma realidade, que ele precisa estar preparado, que muitas pessoas vão encarar ele como um guru. Sim. E guru no sentido negativo da palavra. Então, tipo assim, você precisa também se posicionar, às vezes, de negar até consulta. Porque, por exemplo, você fez uma consulta com a pessoa ontem e a pessoa te procura hoje para fazer uma consulta, não é legal. Porque a pessoa ela precisa viver, ela precisa caminhar, ela precisa tomar suas próprias escolhas. Você precisa ter esse limite. Essa ética é importante, entendeu? Que as pessoas, muitas vezes, elas se acomodam e todo comodismo é ruim. Entendi, muito, muito interessante, muito responsável isso. Sim. Porque muitos oraculistas não se importam com a continuidade do tratamento, eles querem a consulta em si. E isso que eu acho que é o grande pecado dos oraculistas. Ainda se tratando de consulentes, assim, o maior número de pessoas te procuram para que assunto determinadamente? Assim, trabalho... Amor. Assim, eu não tenho um número exato, mas assim, eu creio que uns 70% a 80% das consultas se originam ou tenham como centro da questão o amor. Podemos dizer que o problema da humanidade, na atualidade, é o amor? Eu acho assim, o amor não, eu acho que as emoções. Sim. Porque às vezes a gestão da emoção que é muito difícil, né? Porque o amor é uma coisa em si bonita, mas as emoções oriundas ali que é complicado. E assim, é isso que... Eu entendo bem o seu posicionamento, a forma de você analisar isso. Inclusive eu falo muito de crenças limitantes, educação imposta. Eu insisto muito nessa questão. Eu indico muito vídeo do seu canal também para algumas pessoas que... Isso é muito bom, eu te agradeço humildemente. Vem cá, existem vários tipos. Vamos falar do baralho, que eu acho que é o que mais me puxa, porque eu também sou tarólogo, eu gosto de jogar. Essa questão de você jogar online, eu sempre joguei muito presencial. Existe uma diferença de energia, há um carregamento maior vamos dizer, do oraculista, quando é presencial, quando é à distância? Explica pra gente essa diferença. A grosso modo, não. Vou explicar e depois eu vou explicar o porquê. Por exemplo, a grosso modo, não existe distância dentro do universo da energia. Então, por exemplo, a matéria, a gente está muito acostumado a usar o olho físico. Então, o olho físico, existe distância, existe dureza. Mas, por exemplo, pensa agora, vamos fazer esse exercício para vocês que estão aí. Fecha os olhos e pensa, sei lá, em Paris. Abre o olho agora. Por uma fração de segundo, você esteve em Paris. Você visualizou a Torre Eiffel ou algum outro espaço daquele lugar. Então, naquele segundo, de certa forma, você esteve em Paris. Dentro das cartas à distância, né, eu atendo muito mais à distância do que presencial,
é a mesma coisa. Não existe uma distância para a energia. É como se a pessoa estivesse ali. Agora, existe sim algumas complicações que advêm dessa questão, que é o seguinte: quando a pessoa me vem presencial, ela vem aqui até a minha casa ou o local que eu estiver atendendo, e eu atendo ela, existe toda uma preparação energética do ambiente, a pessoa já está mais receptiva, né? Aquela coisa toda. Quando essa pessoa está à distância, eu não sei exatamente aonde essa pessoa está. Ela pode estar num bar, exatamente. Em casa, no hospital. Ela pode estar num bar, ela pode estar já teve casos de presídio, sabe? Ela pode estar em vários lugares onde a própria natureza do lugar é negativa, é pesada. E eu não sei exatamente onde que a pessoa está. E isso pode me carregar como oraculista, como também pode até prejudicar a consulta, porque isso pode não torná-la tão receptiva assim às mensagens. Limitá-la, né? Sim, com certeza, com certeza. Entendi, muito, muito interessante. E como existem vários tipos de tarô, recentemente eu vi que você está dando um curso de tarô dos orixás. Sim. Existem os tradicionalistas umbandistas de raiz que eles são contra este oráculo, o tarô dos orixás. Eles falam que o único oráculo da Umbanda seria o búzio, né? Nem da Umbanda em si, do candomblé, mas que foi trazido para a Umbanda. O que você fala pra gente dessa questão, Gilberto? Foi um curso, assim, foi incrível, né? Eu já dou aula há alguns anos e foi o curso que me trouxe mais pessoas com esse tipo de... mais, assim, haters, vamos chamar assim, para esse tipo de coisa. E eu sempre trouxe a mesma resposta. Respeito a opinião dessas pessoas, né? Acho que todo mundo tem direito de ter a sua opinião, mas eu não concordo no sentido seguinte: o tarô, ele é uma coisa profunda demais, assim. Ele é uma coisa... uma lâmina dessa aqui pode ficar horas e horas e horas divagando sobre aquilo. E ele carrega vários arquétipos. Por exemplo, no tarô dos orixás, nós temos a carta 7, representada pelo orixá Ogum, que quem não conhece, gente, Ogum é o orixá sincretizado a São Jorge, do movimento, da ação, da transformação, das viagens, dos caminhos. Associado ao carro no tarô, que expressa mais ou menos as mesmas coisas. Por isso essa associação direta. Na verdade, o tarô dos orixás, ele é quase um sincretismo com o tarô normal. E a Umbanda é uma religião de natureza sincrética. Muitas entidades da própria Umbanda, no momento da sua incorporação, fazem uso de oráculos, sobretudo o povo cigano, né? Faz uso de chá, borra de chá, cartas ciganas, baralho normal. Então, assim, eu respeito, mas eu acho um pouco de uma falsa pureza. Não existe uma a ideia de segregação em si já é ruim. Separar nós e eles. Eu acho que não deveria haver dentro de uma religião. Principalmente para a Umbanda, que é um leque ali, que está sempre aberta, receptiva a todas as culturas, desde que elas façam bem, né? Exatamente. E nessas horas eu lembro muito de Jesus, né? Jesus falava que é pelos frutos que se conhece a árvore. Eu acho que você não deve julgar o método de trabalho de alguém, mas sim os resultados que aquilo. Eu tive excelentes resultados utilizando o tarô dos orixás. Os meus alunos amam esse curso, porque muito mais do que só ensinar um oráculo, a gente aprende também um pouco dos próprios orixás e da vida, sabe? Eu acho que todo aprendizado ele te torna um pouco maior. Mas assim, respeita essas pessoas, entendeu? Então, para finalizar, para não tomar muito seu tempo, porque eu sei que você deve estar aí com umas consultas marcadas, fala um pouquinho de você, do seu canal, do tipo de oráculo que você faz. E se você puder nos brindar, a pedido de uma amiga muito particular, eu pedi se você pudesse no final fazer uma pequena consulta, uma mensagem final para todos, com o baralho, com o babó, ou os búzios, como você preferir. Pode ser assim? Pode sim, perfeito, Marcelo. Então vamos lá, seu canal tá bombando, né? Em menos de 5 meses, quantos inscritos? Então, a gente já passou de 11 mil inscritos, né? Espero que essa semana aí a gente já chegue a 12 também. O canal assim, tem sido um sucesso, eu não esperava um resultado tão rápido e, nossa, conheci pessoas maravilhosas, assim, foi ótimo, assim, é um trabalho fantástico. Lá no meu canal, gente, o link vai estar na descrição, né? Sim, sim. Na descrição. Eu trabalho com vários oráculos. Lá é uma coisa genérica, tipo assim, a gente utiliza as cartas de uma maneira muito coletiva, né? Usando a lei de similaridade e a lei da atração. O que significa lei da similaridade e lei da atração? A pessoa escolhe uma bola, um monte ou um oráculo e já que ela escolheu aquilo,
o universo utiliza aquilo como um veículo, como uma mensagem específica. Acontece com a gente diariamente. Às vezes a gente quer uma pergunta, faz uma pergunta, está vivendo uma situação e alguém fala uma coisa que bate com a gente, pega um livro e está falando exatamente, né, daquilo. O pessoal usava muito a Bíblia para isso antigamente. Uma chave, uma tipo assim, o pessoal usava muito a Bíblia. E funciona no mesmo princípio. O universo te dá aquilo que você pede para ele. Então, se você pede uma orientação, essa orientação vai vir. E o canal ele serve como um veículo para isso. Quem quiser uma consulta particular também existe essa possibilidade. Lá no meu canal vocês têm o meu contato direitinho, tá bom? E eu vou escolher então aqui o baralho. Como a gente é uma coisa, o canal do Marcelo já é um canal que já tem a sua linha de trabalho, eu vou fazer uma tiragem bem rápida de 3 cartas. Pode ser, maravilha, tá ótimo. Mas antes de você fazer isso, o Tarólogo Gilberto Mello é o nome do seu canal no YouTube. Sim. Ele é o seu único canal? Não. Eu e o Marcelo, que estamos aqui, a gente tem um outro canal aqui no YouTube, eu sempre esqueço de falar, que é o Magia e Espiritualidade. Ele surgiu por quê? O canal do Marcelo, né, para quem já é inscrito no canal, quem não é, se inscreve, gente, aproveita essa oportunidade. É um canal onde ele fala de assuntos muito legais da alma humana, né? Muita diversidade, meu mundo ali. O Marcelo é escritor, fala dos livros dele também, que são excelentes também, tá, gente? Entra em contato aqui, faz aquela coisa aqui no canal, aqueles comentários em todos os vídeos, aqueles likes, assiste tudo que vocês vão gostar. O meu canal é um canal de oráculos. Mas tanto ele quanto eu, né, Marcelo, a gente recebe muitas pessoas pedindo pra gente ensinar certas coisas. Por exemplo, um banho de limpeza, um ritual de harmonização. Então, assim, foge um pouco do cerne de cada canal. Então a gente decidiu juntos criar um terceiro canal, onde lá sim a gente vai ensinar coisas, rituais, orações, banhos, fazer algumas explanações sobre assuntos da espiritualidade, que é o Magia e Espiritualidade. O link também vai estar na descrição. E lá tem vídeos tanto meu quanto dele também, com um filho que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Essa parceria chegou para fortalecer, para ajudar, para favorecer você, amigo que precisa aí, né, um auxílio espiritual na sua vida. Então vamos lá, Gilberto? Vamos lá então. Pessoal, então o que eu vou pedir, com licença, eu vou chegar aqui. O que eu vou pedir para vocês fazerem? Escolham um baralho, né? Nós temos aqui o baralho de número 1, que é o baralho cigano, o baralho de número 2, que é o baralho Wicca, e o baralho de número 3, que é o tarô cigano. Tá, pessoal? Já escolhi o meu. Escolham de vocês. Normalmente no meu canal eu faço uma prece, então eu convido vocês também a fazerem uma prece. Eu vou fazer em silêncio aqui, mas eu convido vocês também a fazerem uma prece. Escolham aí o oráculo de vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre a vida, um conselho para a sua vida, uma orientação para a sua vida nesse momento. Uma coisa mais rápida, tá, gente? Bem genérica, mas eu tenho certeza que se vocês fizerem com fé, vai ter um resultado bem legal. Então vamos lá, pessoal? Baralho 1, 2 ou 3, tá bom? Então eu já vou começar aqui com o baralho de número 1. Para vocês que escolheram o baralho de número 1, um conselho ou uma orientação para a sua vida. Vamos ver. Olha só, pessoal, eu sei que a história, né, da vida de vocês, muitas vezes acontecem coisas que a gente não espera, né? Muitas vezes ao longo da vida vão acontecendo situações que a gente não quer viver. Sabe aquela máquina, você não escolheu, de certa forma, viver isso tudo. Mas você tem a opção agora de mudar. Você tem a opção de abandonar isso que tem te feito mal. E sabe o que mais tem te feito mal? A sua cabeça, o seu pensamento. Muitas vezes você tem sofrido por situações que só existem na sua mente. Muitas vezes o que tem te impedido de avançar e de crescer é os medos, os traumas, as inseguranças. Então, o seu problema está muito ligado à sua mente. Vamos harmonizar esse pensamento. Você é muito capaz, entendeu? Vamos sair desses sistemas que têm nos aprisionado, entendeu? Vamos nos libertar, vamos assumir o controle da nossa vida. A recomendação das cartas é o seguinte: ame-se acima de tudo, ame-se a você mesmo, assuma o controle. Não importa se alguém te abandonou, não importa o que falaram de você, não importa o que fizeram para você, importa o que você vai fazer sobre isso. As cartas elas falam de assumir o controle sobre a sua própria vida. É isso que você precisa nesse momento para que a vida possa melhorar. Tá bom? Isso aí, se livrar das crenças limitantes. Exatamente. A obrigação diária de ser feliz todo dia um pouquinho.
e isso é uma responsabilidade nossa. Muito bem, Gilberto. E agora uma mensagem aí para esse momento de vida, para quem escolheu o baralho Wicca, né, que foi o baralho de número 2. Vamos visualizar? Olha só, gente, tem coisas que fogem mesmo ao controle da gente, tem coisas que fogem aí à nossa mão. Por mais que a gente carregue uma força muito grande, por mais que a gente conheça muita coisa, tem coisas que simplesmente fogem do nosso controle, que não dependem de vocês. Mas não quer dizer que isso em si seja ruim, não. Quer dizer que é uma fase, quer dizer que é um momento. As cartas me mostram aqui que as coisas vão passar, que é uma fase, que é um momento. Só que você também precisa utilizar a força que você carrega. Tem momentos que a gente precisa soltar o nosso leão íntimo, vamos chamar assim, a nossa força íntima, assumir aí a rédea da nossa vida e ir na direção dos nossos sonhos. Existe negatividade sobre a sua vida? Existe. Mas isso não quer dizer que elas devem ser responsáveis por destruir a sua vida. Só entra na sua casa quem você convida a entrar. E essa negatividade só vai entrar no seu caminho se você der brecha, se você der oportunidade. Então as cartas falam da necessidade sim de uma limpeza espiritual, mas muito mais que uma limpeza espiritual se faz necessário que você se transforme, você se purifique intimamente, você se limpe as emoções, limpe, né, aquilo que você não gosta em você ou na sua vida. Depende de você. Olha, vai ficar travado um pouquinho as coisas, porque é um processo lento, né? Algumas coisas fogem aí sim a nossa razão, fogem sim as nossas escolhas, mas isso que não quer dizer que sejam menos importantes, não. Talvez o momento seja justamente de reclusão. Busque aprender com cada momento da vida de vocês. Porém, eu vejo uma fase que está para chegar aí, provavelmente depois do fim desse inverno, né? Onde as coisas vão assim se acender de uma forma muito grande. Segundo semestre do ano, preparem-se para mudanças significativas na sua vida, tá bom? Um montinho que eu tinha escolhido, minha agenda passa a partir desta data. Muito importante esse recado. Nós somos os maiores responsáveis por nós mesmos e as pessoas, às vezes, à nossa volta, também são nossos instrumentos de educação, né? E agora o terceiro baralho, né, que é o tarô cigano. Vamos visualizar? Perceba que sempre está ligado à mente, né, Marcelo? Sim. É por causa do canal, né? Sim, o canal. Pessoal, aqui me fala que a origem das questões da sua vida também é o mental. Também é um pensamento constante, né? Um padrão, como o Marcelo fala, um umbral mental que a pessoa está vivendo, está vivenciando. Você tem que tentar trabalhar, controlar as emoções, controlar o pensamento. O pensamento tem sido seu grande inimigo, eu vejo muito ligado à relação, né? Eu sei que é uma coisa complicada. Você não está conseguindo lidar de uma forma madura aí com o que a vida tem te apresentado, com o que a vida tem te mostrado. Tem muita coisa para iniciar no seu caminho, sim. Só que enquanto você agir assim contra você mesmo, como assim, Gilberto, agir contra mim mesmo? Analisa cada postura que você assume. Essas posturas te deixam mais próximos ou mais distantes daquilo que você busca? Se elas te deixam mais distantes, você está indo contra você mesmo. Você tem que caminhar na direção dos seus sonhos. E não ser guiado pelas emoções. E não deixar que o dia a dia ali, né, supra ali a sua vontade, supra ali o seu desejo, né, aquilo que você busca. A espiritualidade age em seu favor. Deus age em seu favor. Em si, não existe uma magia que foi feita contra vocês que estão amarrando seus caminhos, não. É vocês que não estão conseguindo lidar bem com as coisas. Mas a espiritualidade tem agido muito em seu favor. Existem algumas novidades aí. Esse inferno, vamos chamar assim, essa situação negativa que você está vivendo já vai passar. Vai passar aí já no próximo mês, pelo que as cartas me mostram aqui. As coisas que você quer vai demorar um pouco, assim, os projetos maiores que você busca, como viver um casamento, como comprar a sua casa, sonhos maiores vão demorar um pouco mais para acontecer, sim. Mas se você insistir, vai chegar um determinado momento onde as coisas vão fluir, assim, vai vir tudo de uma vez só. Então não desista e não pare no caminho, tá bom? Recadinho sensacional aí. Percebam que tudo depende de vocês. Sair desse sistema, sair desse umbral mental, dar o primeiro passo em direção à realização dos seus sonhos. É isso aí, Gilberto. Eu estou encantado com a fluência, com a facilidade que você faz essa coisa, né? Meus parabéns. Obrigado, muito Marcelo. Obrigado por essa entrevista de coração. Obrigado pelo convite. Eu sou seu fã. E se você quiser deixar um recadinho final para a galera, esse é o momento. Então, pessoal, eu vou terminar como eu sempre termino
nas minhas consultas, o que eu sempre falo com todo mundo. Você tem a obrigação de ser feliz hoje. Por mais que esteja difícil, por mais assim que você tenha ouvido coisas que você não gostou, por mais que você esteja vivendo uma situação adversa, levante com a obrigação de ser feliz. Porque um dia isso aqui acaba. Um dia, gostando ou não, mais cedo ou mais tarde, isso aqui acaba. E esse dia de hoje, que a gente está perdendo, chorando, lamentando ou sofrendo, vai fazer falta. A gente vai olhar lá para trás e vai dizer, eu podia ter sorrido mais. Então assim, independente das condições externas, arrume o interno que o externo tende a acompanhar. Gratidão, Gilberto. Namastê. Galerinha do bem, vamos junto, bordão? Vamos. Bem-vindos ao meu mundo, um mundo fiel. Nem sou tudo isso, gente. Um beijo em seus corações.